Prezados amigos de viagem, é uma grata satisfação estar aqui conversando com vocês, mesmo que seja nesse formato virtual, para nós trazermos um pouco mais de conhecimento, ou discutir sobre conhecimento. Não é pretensão que a gente vai trazer uma fórmula aqui pronta, mas que contribua com algumas pecinhas do quebra-cabeça do conhecimento e que nos ajude a tomar decisões um pouco mais acertadas. Nesse sentido, eu vou começar falando, antes da gente falar a temática da aula, já deixa eu colocar aqui para que nós vamos discutir sobre alavancas e vetores, mas eu vou começar um comentário sobre esse livrinho do Deepak Chopra, tá? Aqui fica um pouco mais fácil para visualizá-lo, né? Com menos interferência. Mais para cá, isso, aí ficou melhor. Onde ele fala do corpo sem idade, mente sem fronteiras. Significa que eu tenho várias formas de estar trabalhando e a primeira questão é a consciência, né? O conhecimento é o que a gente está desenvolvendo aqui junto com vocês, é trazer informação. A partir de informação eu tomo decisões cada vez mais acertadas. É óbvio que ninguém tem resposta para tudo. Se a gente tivesse resposta para tudo, nós já teríamos resolvido o problema do coronavírus, né? E até hoje tem mais perguntas do que respostas, por mais que o mundo inteiro esteja investigando. Então, as informações, elas vêm em blocos e quanto mais eu tiver desses blocos, eu mais constituo uma forma de pensamento para que eu possa responder às demandas que eu tenho do dia a dia de maneira um tanto quanto mais acertada. Então, como eu disse, a parte consciente é o que me leva a agir. Mas eu trabalho também com o subconsciente. Por exemplo, quando eu faço uma atividade como a meditação, não é somente a consciência que está trabalhando, embora o que me levou a essa ação foi um estado consciente. Eu escolhi fazer meditação, mas o subconsciente está trabalhando e eu consigo fazer uma série de alterações, por exemplo, no sistema parasimpático, que não são voluntárias, né? Eu consigo melhorar a pressão, o sistema imunológico e assim por diante. Em que nível que isso acontece? Então vamos pensar que eu tenho pelo menos aqui 3 níveis para eu considerar. Isso logicamente poderia ser subdividido muito mais. Nós vamos pensar no nível macro, né? O nível físico que a gente conhece aqui das 3 dimensões, o nível de consciência, que é o nível de pensamento, aí já é um pouquinho mais abstrato, e o nível de consciência atômica. Porque toda vez que eu mexo com o organismo, quando eu mexo com a saúde, eu também estou mexendo com o aspecto atômico. E os átomos vibram, eu tenho alterações, por exemplo, quando eu faço um treinamento, nesse livrinho ele comenta sobre um treinamento que foi feito com pessoas de mais idade, o mais novo tinha 98 anos, e que melhoraram muito a sua funcionalidade fazendo treino de musculação. Mas esse treino de musculação alterou somente a questão física? A gente sabe que altera também a questão mental. A gente sabe também que o estado emocional é interferido. E também no nível molecular. Suas células vão ser alteradas, elas ficam mais irrigadas de sangue, você tem um volume maior de mitocôndrias. E eu também vou alterar isso a nível atômico. Afinal de contas, tudo é feito de átomo, átomo vibra, átomo é energia, e eu consigo resultados melhores. Mas, trazendo isso para a nossa conversa de hoje, que é sobre alavancas e vetores, vem a pergunta, o que isso tem a ver, né? O Kiko com isso? O Kiko é que eu vou poder, a partir desse conceito de aplicação de alavancas e vetores no treinamento com pesos em especial, que é o que a gente vai principalmente abordar, embora eu possa usar isso em qualquer área, ter mais segurança no exercício e executar um exercício que vai me trazer mais retorno do que prejuízo. Toda vez que eu faço um treinamento, eu tenho um desgaste, o meu ganho é sempre na recuperação. Então o desgaste ele tem que ser menor do que a recuperação, do que o processo que ele vai gerar de benefício. Então é fundamental que eu entenda o básico da parte técnica para que numa execução do exercício eu não faça, por exemplo, uma técnica que lesione uma articulação ou uma distensão muscular, enfim, qualquer coisa dessa natureza, que novamente vai agir em todos esses níveis que a gente já considerou. Dito isso,
nós vamos começar conceituando para a nossa finalidade o que são vetores, né? E como que eu uso isso principalmente na como que eu uso isso principalmente no treinamento de musculação. Ah, mas isso não se aplica ao atletismo, à ginástica, à dança? Se aplica a tudo, né? O que eu estou me referindo à musculação é porque ela vai ser um modelo de treinamento mais, desculpem, mais fácil de vocês entenderem, tá? Porque os padrões de movimento são já mais determinados e eu consigo visualizar e a partir daí interpretar qualquer tipo de movimento. Tá? Então a musculação vai servir como uma base. A gente vai dar exemplo de outros esportes também, por óbvio, mas a musculação é a base, digamos assim, o laboratório prático da cinesiologia. Tá? Então, considerando aqui vetores, vamos conceituar o que é o básico deles, né? As magnitudes vetoriais, que é o deslocamento, velocidade, força e campo elétrico. No nosso caso, vamos nos interessar por deslocamento, velocidade e força. E no caso da musculação, a quilagem seria o aspecto mais fácil de entendimento do que essa aplicação de força. Eu aumento a quilagem, eu estou aumentando a força, eu consigo mensurar isso de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Tá? O módulo é a magnitude dele. Significa que se eu aumentar o peso, eu aumentei a magnitude do exercício, a intensidade desse exercício também. Ele pode ser aumentado a partir da velocidade. Se eu tiver com a mesma carga, aumentar a velocidade da execução, a magnitude dessa execução também está sendo aumentada. E a direção ou orientação, eu tenho as direções verticais, horizontais e as tangenciais ou transversais. Né? E logicamente pode ter positivo e negativo. Também posso usar os pontos cardeais como referência, né? Mas no nosso caso nós vamos utilizar essas que eu falei, fica mais fácil de identificar no exercício. E o ponto de aplicação é a origem da força. Por exemplo, na pegada aqui do supino, é o meu ponto de aplicação da força na barra. E isso é muito fácil de entender. Se eu aplicar mais força nesse ponto do que no outro ponto, a barra entorta e eu vou elevar, por exemplo, mais o braço direito do que o esquerdo. Tá? E no caso de uma ajuda, onde eu tenho a aplicação da força de quem está auxiliando no exercício na mesma direção, eu tenho um exemplo de vetores colineares. Esse resuminho aqui, ó, que é um resuminho lá do Brasil Escola, dá para a gente identificar algumas coisas importantes nessa lógica. Se eu pegar dois vetores paralelos, como é o exemplo lá da execução do exercício supino, eles se somam. Tá? Então, estou aplicando uma força na mesma direção do outro vetor. Se eu, em vez de puxar, empurrasse a barra ali quando o Kleber está executando, eu teria um vetor no sentido contrário. Tá? Eu, obviamente, que aí não só dificultaria mais, mas para que lado que iria o peso? Para aquele lado que o vetor for maior. Se somado ao peso e a força que eu aplicasse fosse maior que a força que ele está exercendo, o peso desceria. E o contrário é verdadeiro. Se ele conseguisse aplicar uma força maior do que a força minha somada ao peso que ele está carregando, ele conseguiria elevar o peso. Um outro aspecto aqui fundamental são os perpendiculares e os oblíquos. Né? Quando eu tenho, nesse caso do supino, uma ação na vertical de quem está executando o exercício e de quem está ajudando ele deslocar um pouco para trás na horizontal, por não estar posicionado de uma maneira adequada, ele vai tangenciar, isso vai ter uma resultante que não vai ser mais somente na direção vertical, ele vai desviar o direcionamento do peso. Consequentemente, eu tiro ele da linha de força de quem está executando e jogo ele deslocado de centro de gravidade do peso que ele está segurando para uma outra posição. Essa posição ela é uma posição de risco, é uma posição onde normalmente esse grupamento muscular menor vai ser sobrecarregado ou o limite articular vai ser atingido. Consequentemente, eu tenho uma chance de lesão aumentada, o que não é nada interessante. Então, eu preciso ter essa capacidade de auxiliar e utilizar esse conhecimento dos vetores na direção correta.
E dando aqui como um exemplo prático, né, nós podemos visualizar nesse próximo slide, né, a execução do agachamento, onde a linha de força, quando o indivíduo está na posição ortostática, está em pé, né, estendido, ela passa muito próximo aqui do acrômio, da linha da crista ilíaca anterosuperior, do joelho e por cima dos maléolos aqui no tornozelo. Quando eu vou me aproximando de 90 graus da flexão do joelho, essa linha se desloca mais à frente, passando aproximadamente na metade do fêmur. Ela se desloca aqui do quadril, fica mais distante do quadril, na metade do movimento, o que confere nessa angulação uma carga maior para a região lombar. Tanto que é bem reconhecido que o agachamento sobrecarrega a região lombar e não só eu tenho que executar com uma técnica correta para minimizar essa distância, que é o braço de resistência da linha de força ao eixo, né, que é da articulação, nesse caso aqui é o eixo do quadril, aí é uma outra linha de força, é um outro eixo de resistência em relação ao joelho, tá? E ele fica aumentado. Eu preciso obrigatoriamente fortalecer a minha coluna. Tá? Então, se eu não fortalecer a coluna, um exercício com agachamento, quando eu aumento as cargas, ele aumenta também o risco de lesionar. Voltando aqui para essa parte, vamos falar dos tipos de alavanca. Eu tenho aqui um exemplo de alavanca de um obreiro, um indivíduo levantando uma carga maior, utilizando uma barra, apoiando no chão e elevando esse peso. Então essa aqui é uma alavanca favorável ao desenvolvimento de força. E é o equivalente nós temos no corpo humano. O equivalente nosso a barra são os nossos ossos. Equivalente ao ponto de apoio da alavanca aqui no chão são as articulações. A força motriz, que é o peso dele aplicando a força muscular, são os nossos músculos. E a carga, né, ou a sobrecarga, é o peso que ele está levantando, é a nossa extremidade que está sendo movida, acrescida ou não de um peso, acrescida ou não de um segmento que pode ser um peso livre, pode ser máquina, pode ser, enfim, uma infinidade de situações. E aí, considerando os tipos de alavanca, nós temos a de primeira classe, que é onde eu aplico a força de um lado e a resistência do outro e o apoio está no meio, então uma alavanca do tipo interapoio. A interresistente, onde a força é aplicada de um lado e o apoio do outro, depois a gente vai ver por que esse tipo de alavanca é muito favorável ao desenvolvimento de força, né? E eu tenho a de terceira classe, onde a força fica no meio, o apoio de um lado e a resistência do outro, ou seja, uma interpotente. E aí, dando alguns exemplos que a gente encontra na musculação, na academia, nessa interapoio ou interfixa, né, eu tenho o tríceps na polia como um modelo de exercício para essa finalidade, tá? O que usa esse sistema de alavanca. A interresistente é a elevação na ponta dos pés. Eu posso fazer também empurrando um leg press com a ponta dos pés, onde eu faço uma flexão plantar. Por que ele é favorável à força? Porque o braço de força, que é a distância entre a força aplicada e o ponto de apoio, ele é bem maior que o braço de resistência, que é onde a resistência incide, essa linha, a linha gravitacional, né, que é perpendicular ao corpo, e essa linha imaginária da distância da aplicação da força em relação ao apoio é o braço de resistência. Então tem mais favorecimento da aplicação de força nesse tipo de exercício. E a interpotente, onde novamente eu tenho aqui o braço de força e o braço de resistência estabelecido, só que nesse caso, ao contrário, o braço de força é menor do que o braço de resistência, o que favorece o ganho de velocidade, mas prejudica o ganho de força. Eu nunca tenho o ganho das duas coisas simultaneamente. Uma é em detrimento da outra. Tá? E continuando aqui nessa tendência de movimento e análise do movimento rotacional,
o torque ele é calculado a partir dessa força aplicada e do eixo, da distância entre a força e o eixo. Então o torque pode ser calculado, a gente pode observar aqui nesse esquema, onde tem a equação, que o torque é força versus o braço de momento, tá? Que é multiplicado. E nesse esquema também eu consigo visualizar a tendência à rotação, isso aqui como se fosse uma gangorra, não tem um ponto de apoio. De um lado a força aplicada é o braço de torque é essa distância entre o ponto de apoio e a força aplicada, e a resistência estaria do outro lado. O que propicia esse ganho de força seria aqui a ação muscular, ou a aplicação de um equipamento, alguma coisa que faça com que eu leve a uma tendência à rotação da articulação. Um exemplo bem fácil de observar é quando eu estou falando do banco Scott. Então, voltando à nossa explicação, voltando aqui, o torque são os fatores que criam uma tendência à rotação, é seguido da flexão, são a força do bíceps e sua distância do eixo, que já foi falado anteriormente. E essa tendência ela vai mudar de acordo com o percurso articular. Nós vamos mostrar mais à frente que eu tenho braços de resistência mudando durante todo o percurso articular. Então eu sempre tenho um ponto mais fraco na execução do exercício. E eu posso mudar a alavanca de uma forma mais ou menos favorável. Como nesse caso aqui da gangorra, se eu considerar um indivíduo com a metade do peso, mas a metade da distância, comparado ao outro com o dobro do peso e o dobro da distância do ponto de apoio, eles vão se equilibrar. Significa que eu consigo gerar com essa alavanca mais favorável o dobro da capacidade de força que eu tenho para elevar o indivíduo. Tá? Ou seja, o braço de força do ponto de aplicação aqui desse indivíduo aqui, que é o mais leve, que está do lado esquerdo da imagem, é 2 vezes maior do que esse indivíduo que é mais pesado, que está a metade da distância aqui da alavanca. Então essa alavanca aqui é mais favorável porque o braço de força, que é onde aplico a força ao ponto de apoio, é 2 vezes maior do que do outro indivíduo. Então eu consigo uma execução mais eficiente. E os princípios da estabilidade? Eu posso mexer na massa corporal, posso aumentar o atrito, posso aumentar a base de apoio, eu consigo fazer alterações nessas composições e na posição vertical do centro de gravidade, fazendo como, por exemplo, aumento de massa corporal. O John Jones agora de peso pesado está ganhando estrutura, né? Como fez Holyfield na década de 90 para lutar com Mike Tyson, aumentou massa muscular. Eu poderia aumentar também a massa corporal de gordura, mas não é uma de qualidade, o que me interessaria é de massa magra. O aumento do atrito, eu posso utilizar uma chuteira, por exemplo, com travas, para poder ter mais aderência num gramado. O aumento da base de apoio quando afasto as pernas, e a posição vertical de centro de gravidade mais baixo possível é quando eu agacho, como por exemplo numa luta de judô, de sumô e assim por diante, para aproximar esse centro de gravidade do solo. Quando eu faço isso, eu fico mais pesado, é mais difícil de eu ser deslocado. O centro de gravidade é um ponto hipotético aproximadamente aqui na metade da pelve, né, uns 3 ou 4 dedos abaixo do umbigo, onde teoricamente eu tenho a metade da massa acima desse ponto e a outra metade da massa abaixo desse ponto. Então, se eu for equilibrar essa caneta e achar o centro de gravidade dela, eu vou conseguir fazer com que ela se equilibre. Significa que metade da massa está de um lado e a metade da massa está do outro lado da caneta. Enquanto eu conseguir manter esse centro de gravidade, esse apoio dessa forma, ela se mantém equilibrada.
Poderia mantê-la em pé? Sim, mas mais difícil distribuir essa distribuição, porque o centro de gravidade, no caso dela em pé, ele subiu, ele ficou mais alto, que é análogo a quando eu faço, por exemplo, um exercício de agachamento. Vamos dar uma observada e aí vocês já vão verificar. Se eu fizer um agachamento na nuca, vamos ter um acidente. A exemplo dessa execução, aqui tem que ser considerada duas coisas, tanto o auxílio, que é a linha de vetor, como o centro de gravidade mais alto. 3, vamos lá, tranquilo. 4, vai, bora. Então vocês observam que nesse agachamento, a minha massa, o peso corporal ficou mais alto. Então meu centro de gravidade vai subir aproximadamente para a altura da barra, porque esse peso se soma ao meu peso corporal. E aí o centro de gravidade, estando mais alto, eu tenho uma base de sustentação menor e tenho menos possibilidade de equilíbrio. Já se eu fizer um exercício com o centro de gravidade abaixo, como por exemplo o stiff ou levantamento terra, eu consigo manusear cargas maiores do que no stiff, porque eu tenho um arranque ainda usando a musculatura. Nesse caso, o centro de gravidade ficou abaixo, o peso ficou abaixo do meu centro de gravidade original, conferindo com que ele ficasse mais próximo ao solo, numa condição de estabilidade maior, porque a base de sustentação aumenta, o centro de gravidade vai descer, ele se soma ao meu peso corporal. Como ele está mais baixo, mais próximo do solo, a base de sustentação fica mais estável. Então essas alterações eu tenho que considerar. Se eu também colocar o peso à frente do corpo, isso aí também vai mudar. Por exemplo, num exercício como um avanço, que eu desloco o meu peso à frente, esse exercício ele faz com que o meu centro de gravidade seja deslocado para frente com a tendência ao desequilíbrio. Nesse caso estava sendo feito com elástico, nós vamos comentar mais à frente, porque aí vai entrar a análise dos vetores também. Eu tenho que levar isso em consideração. Mas considerando o centro de gravidade, eu tenho um deslocamento do centro de gravidade para frente na tendência de levar a uma posição de desequilíbrio. E, consequentemente, eu tenho que recuperar esse equilíbrio dando passo para que eu não caia. Se eu tropeçar, por exemplo, é o que ocorre em algumas situações, você tem uma tendência à queda. Voltando, então, nas nossas análises aqui, o centro de gravidade de diferentes objetos se localiza em diferentes pontos. Vamos usar só o exemplo aqui para ficar claro essa questão da distribuição da massa. Tanto a pá aqui como o taco, ele não fica no meio, por óbvio, porque como as extremidades são mais pesadas, porque é onde está o metal, a quantidade de peso, ou seja, a quantidade de átomos, a quantidade de massa que está desse lado, é a mesma que está do outro. Por isso que o ponto de equilíbrio, se eu fosse colocar, por exemplo, apoiar no dedo, como foi feito com a caneta, seria nesse ponto em que a pá e nesse ponto que o taco seriam equilibrados. Então o centro de gravidade vai depender dessa distribuição de massas. Outra questão do centro de gravidade é a base. Quando eu faço a base de afastamento lateral, eu tenho essa configuração aqui na figura a antero-posterior, unipodal, quando apoio os pés e os dedos no chão e quando apoio os pés e as mãos no chão. Vocês veem que o tamanho da base vai mudando e confere mais ou menos estabilidade. Nessa antero-posterior, já comentamos naquela observação de fazer exercícios como no crossover, com essa postura antero-posterior já dá para observar que a sobrecarga nos pés não são iguais. Obviamente aqui que você já pode imaginar, seu quadril está rodado e consequentemente também a coluna. Então são algumas coisas que você tem que observar para prescrever o exercício e fazer a compensação, como nós já comentamos sobre isso. E sobre o equilíbrio do objeto, ele é
estável até a linha que passa pelo centro de gravidade, ou seja, a ação da gravidade que passa pelo centro de gravidade está incidindo sobre a base de apoio. Conforme eu for deslocando esse objeto para frente e essa linha de força ultrapassar a base de sustentação, o objeto cai. Se for uma pessoa, também ela cai. E aqui cabe uma observação, que essa postura curvada à frente é uma postura comum dos indivíduos idosos, e consequentemente ele está com o centro de gravidade projetado à frente. Quando isso acontece, se ele tropeçar, a chance dele cair é maior. Soma-se a isso a perda de sinestesia, porque ele tem menos mobilidade, menos reação, tem menos força muscular, eu vou ter a chance maior de quedas, e isso é um risco aumentado aí para a morbimortalidade de idosos. Então, o treinamento que a gente faz, esse treinamento como o Deepak Chopra comentou nesse livrinho aqui mais uma vez, né, chamando a atenção de vocês, não é o único. Sobre esse trabalho com o idoso, nós temos um cabedal de conhecimento muito grande já publicado. Essa abordagem dele que é importante, que entra na física quântica, né? E são coisas que a gente deveria ir buscando essas informações, porque muitas vezes a gente perde o ponto de equilíbrio, a gente perde a capacidade de reação a certas situações, porque não está usando todos os recursos potenciais que nós teríamos à disposição. E esse é um potencial muito interessante. Em vez de eu ficar só no nível mais macro, mecânico, eu posso ir até num nível mais sutil, e esses resultados se somam, se potencializam. Muito bem. Dito isso, vamos continuar aqui no nosso nível macro, bem macro agora, né, porque são dois lutadores de sumô. Então, aqui eu tenho, além da diminuição da altura do centro de gravidade, por eles flexionarem tanto o tronco, o quadril, como os joelhos, eu tenho a projeção do peso à frente. Então tem um vetor horizontal aqui bastante importante na aplicação da força, o que, por um lado, dificulta o adversário, né, o adversário fazer frente ao deslocamento do seu oponente, mas, por outro lado, se ele sair da frente e aplicar uma técnica, como a usa assim, no sumô mesmo, no aikido, no judô e assim por diante, essa força dele vai ser somada à minha força, ou seja, em vez de eu empurrá-lo, eu puxá-lo na mesma direção que ele está fazendo força, esse vetor vai ser somado e, consequentemente, eu vou ter possibilidade de dominá-lo, de derrubá-lo mais facilmente do que se eu simplesmente me opuser à força que ele está fazendo. Isso é muito comum das artes marciais, a gente utiliza muito esses recursos, né? A maior parte das técnicas do judô, todas estão baseadas nesse tipo de utilização de princípio de alavanca, de princípio de vetor, direcionamento da força. Quando eu desequilibro o meu adversário, exatamente isso que eu estou tentando fazer, colocar esse direcionamento do vetor de força dele alinhado com o meu que estou puxando, e não me opor. Quando eu me oponho, eu vou estar gastando mais energia que o necessário. Então, esses são alguns princípios que a gente utiliza bastante nessas modalidades de luta. E voltando aqui para a nossa conversa aqui das alavancas, nós vamos falar da relocalização do centro de gravidade. Então, no exemplo que já foi colocado lá anteriormente, significa que quando eu adiciono um peso ao meu corpo, como nós mostramos já aqui no exemplo do agachamento, vamos repetir aqui para refrescar a memória, comparado se eu adicionar um peso ao meu corpo, como é o caso do agachamento, o meu centro de gravidade sobe, porque tem distribuição proporcional. A quantidade de massa que está na parte superior tem que ser a mesma da que está na parte inferior. Então o centro de gravidade obrigatoriamente subiu. Já se eu usar o stiff, vamos voltar ao mesmo exemplo de antes, agora eu vou fazer duas considerações. O centro de gravidade está mais baixo. E nesse caso,
do stiff, o centro de gravidade projetado para frente, né? A base de sustentação, linha de força, está mais projetada à frente. Já se eu fizer o mesmo princípio, com peso no chão, mas fizer com peso por trás, como é o caso do REC, né? Que aí o Kleber vai aqui nós vamos demonstrar uma variação do exercício REC, que normalmente é executado lá no aparelho. Na verdade, esse aqui é o formato original, onde o autor que tem o nome, o exercício leva o nome de quem inventou, executava com a barra, com peso livre, o peso por trás do corpo. Isso muda a execução, obviamente é mais difícil do que fazer no aparelho, que você não está suportado pelo equipamento, sim você precisa estabilizar todo o corpo, equilíbrio, e uma sobrecarga maior na região lombar, que aqui ela é solicitada e no aparelho ela é poupada. É uma ênfase diferente, existe mobilidade do grupamento muscular inferior. E essa execução é bastante interessante para melhorar também o nível técnico, o nível de mobilidade. Ele não apenas desce o centro de gravidade, né, mas ele também faz com que ele seja deslocado para trás. Por isso que eu fico até na possibilidade de usar um movimento de pêndulo, jogar um pouco do peso do tronco para frente, como é o caso que ele estava executando ali. Então, toda vez que eu adicionar um peso ao meu segmento corporal, ele também é adicionado e muda o meu centro de gravidade. Se ele for para cima do meu centro de gravidade, a altura do meu centro de gravidade sobe. Se ele for abaixo do meu centro de gravidade, a altura do meu centro de gravidade desce. Se ele for à frente, desloca o meu centro de gravidade para a próxima borda anterior da minha base de sustentação. Se ele for atrás, ele aproxima o centro de gravidade da borda posterior de sustentação. Então, essas considerações eu preciso estar fazendo toda vez que eu acrescentar a carga ao meu segmento corporal. E ainda outros componentes importantes: força motiva, força resistiva e linha de ação. O que isso significa? Isso é bem fácil, nós já falamos sobre elas agora. A força motiva é o sistema musculoesquelético, no nosso caso, lógico que podia ser uma engrenagem, no caso de uma máquina, etc. Nós estamos nos referindo aqui ao corpo humano. A força resistiva é a força externa que eu estou movimentando, pode ser o segmento corporal acrescido ou não de peso. E a linha de ação é onde eu estou aplicando a força. É uma força infinita. Vamos usar o exemplo aqui do supino, onde eu estou fazendo a execução do movimento, e a linha de força infinita seria na direção ao teto, ao vertical, onde eu estou aplicando a força como ponto de aplicação da força nas minhas mãos, empurrando a barra. Então, esse aí exemplificaria essas três situações aqui, a força motiva, a força resistiva e a linha de ação no exercício como o exercício supino ou qualquer exercício que eu estiver fazendo. Como eu já disse, é mais fácil de eu interpretar as minhas análises quando eu estou utilizando a musculação. Poderia ser, por exemplo, um chute numa bola de futebol, com certeza. Teria inclusive que considerar a força de ação e reação do pé na bola, o impacto, o tipo de material, enfim, tem uma série de coisas a serem consideradas. O que nós queremos agora é que esse conceito de vetores e esse conceito de alavanca seja aplicado na prática de musculação, e que a gente consiga fazer um treino de melhor qualidade. Isso sempre é importante, pensando aí que nós estamos atuando profissionalmente e atuando em prol do nosso cliente e de nós mesmos. Acho que o primeiro usuário deveríamos ser nós mesmos. Se a gente está propondo uma coisa que é interessante, que é boa, deveria usar o princípio hipocrático, de médico cura-te a ti mesmo, ou seja, se eu mandar o outro fazer, eu primeiro faço, e aí eu provo que aquilo lá realmente é interessante de ser realizado. Braço de momento de força. Então, o braço de momento é a distância entre o eixo de uma articulação e o ponto de aplicação da força muscular, inserção no músculo.
ele é sempre menor, a menor distância entre a linha de ação da força muscular e o eixo articular. Tá? É fácil da gente entender, eu vou mostrar para vocês aqui no esquema, como é que a gente visualiza tanto o braço de resistência como o braço de força. Né? Então, nesse caso aqui, o braço de resistência é o braço total, tá? Considerando o braço de resistência tanto o braço de força como o braço o braço de resistência, né? Aqui não está separado, e no outro esquema a gente vai ver que nesse caso o braço de força é menor do que o braço de resistência. Vou voltar já nisso aqui, tá? Só para vocês visualizarem. O braço aqui de força é entre a linha imaginária aqui do eixo, a linha da aplicação da força e a da sobrecarga. Então, entre o eixo e a aplicação da força eu tenho o braço de potência, entre o eixo e a resistência eu tenho o braço de resistência. Aqui dá para ver nitidamente que no caso da flexão do cotovelo, o braço de potência é menor que o braço de resistência, favorecendo a execução de velocidade e não de força. Mas vamos agora entender a tal da vantagem mecânica, que nada mais é do que a divisão do braço de força pelo o comprimento do braço de força pelo comprimento do braço de resistência. Né? São continhas simples, né? Se eu tiver o braço de ação ou o braço de força de 2 centímetros e o braço de resistência de 1 centímetro, minha vantagem mecânica é de 2. Eu conseguiria levantar, aplicar uma força e levantar uma carga 2 vezes maior do que aquela força aplicada. Se eu aplicasse 2 kg de força, eu conseguiria levantar 4. Tá? Essa continha aqui exemplifica muito bem, né? Fica fácil de entender. Se eu quero levantar 80 quilos, tá? Eu tenho 30 centímetros de base de resistência, 150 centímetros de um braço de ação. Seria o equivalente a ter uma barra de 180 centímetros. Eu coloco o ponto de apoio a 30 centímetros da ponta dela, e vão sobrar depois desse ponto de apoio 150 centímetros. Como é que eu determino a força necessária para levantar os 80 quilos? Tá? É muito simples. Tá? Eu vou pegar o braço de ação, o braço de resistência, divide 150 por 30, vantagem mecânica de 5. Tá? Aí eu vou pegar o peso total que eu quero levantar, vou dividir por 5, significa que para levantar nesta alavanca 80 quilos eu precisaria aplicar apenas 16 quilos. Uma alavanca desse tipo, por exemplo, que é usada desde a antiguidade para mover objetos mais pesados. Então eu coloco a base de apoio mais próxima que o objeto que eu estou movendo, e fica um braço de força muito maior do que o braço de resistência, o que facilita a execução de força, e eu tenho uma potencialização aí para poder aumentar a transferência de força para o objeto que está sendo movido. Tá? Isso aqui nós já comentamos, né? Então nesse caso a força é ao contrário do que a alavanca anterior, ela é mais favorável à velocidade e menos à força, e nunca as duas são iguais, ou seja, se eu ganho em força, eu perco em velocidade e vice-versa. Então, no caso do bíceps, que são os movimentos mais rápidos que eu consigo fazer, são os movimentos do braço livre, eu tenho o favorecimento da velocidade em detrimento da força. Uma outra questão é o comprimento muscular, para gerar energia elástica. Você sabe muito bem que quando eu faço a fase excêntrica do exercício, quando eu estou contraindo a fase excêntrica, eu acumulo energia elástica nessa musculatura. Os tecidos do tipo ligamentos, as fáscias que envolvem o músculo, elas têm um potencial elástico, e quando elas encurtam ou quando elas alongam, né, na fase excêntrica, elas acumulam esse potencial elástico. E na fase concêntrica ele pode ser utilizado, como é o caso dos saltos. O salto triplo é bem emblemático, onde eu pouso e já recupero a ação no próximo movimento. Quando esse músculo está muito encurtado não é favorável, e quando ele está muito alongado também não. O alongamento de aproximadamente aí 120% a 130% é o ideal para isso. E agora, considerando a insuficiência ativa e passiva, eu tenho um exemplo aqui
do músculo posterior da coxa, dessa bailarina, onde os isquiopopríteos, né, que são os posteriores da coxa, ele tem uma dupla ação motora. Ele faz a flexão do joelho e faz a extensão do quadril. Nesse caso, eu estou tendo ambos os movimentos, flexão aqui do joelho e a extensão do quadril, o que vai fazer com que ele trabalhe nas duas extremidades contraindo. Então isso leva a uma insuficiência ativa. O contrário é verdadeiro, o mesmo grupamento muscular, nos isquiopopríteos aqui, eles são alongados quando eu flexiono o quadril e são também alongados quando eu estendo o joelho. Então quando eu faço um chute à frente, elevando a perna, por exemplo, eles são estimulados, são puxados ao seu extremo máximo de mobilidade. Então aí, quando eu junto os dois movimentos, normalmente o que limita a altura que eu vou conseguir chegar da perna é a mobilidade dessa musculatura posterior, o que é uma insuficiência passiva, porque quem está agindo ativamente são os músculos flexores aqui do quadril. Tá? E aí, considerando, juntando agora essas informações, quando eu vou fazer um exercício supino, tá? Eu tenho que considerar a aplicação de força vetorial de quem está executando com a força vetorial de quem está ajudando. Se ela desalinhar, como nós já comentamos, eu tiro dessa condição e aumento o risco do exercício. Ele tem um outro componente, é fundamental que você aprenda a ajudar para que você melhore também seu nível técnico. Quando eu não sei ajudar, não tenho a sensibilidade, é sinal que eu também tenho pouco conhecimento sobre a execução daquele exercício. Uma outra Professor Carlos, importante, 230 quilos. Vamos lá. Eu faço o exercício na máquina, como o rap poderia fazer no peso livre. Boa! Eu poderia fazer na máquina. 2, vamos lá. 3, vai, chega a 6, vamos lá. 4, bora, mais 2. Vai. Eu estou me apoiando. Boa, isso aí. Consequentemente, parte do meu segmento corporal, como a gente já comentou anteriormente, ela passa a ser parte do meu segmento corporal. Eu posso me apoiar nela, jogar o peso para trás e diminuir a sobrecarga na região lombar. Essa é uma forma de eu melhorar um treinamento com uma sobrecarga aumentada e reduzir os riscos que eu teria na execução do exercício. Tá? E ainda nós temos mais uma consideração para fazer aqui em termos dos vetores e execução de exercício, que é esse exercício do avanço com o elástico. Aqui eu tenho duas trações diferentes, eu tenho uma vertical e uma horizontal. Quando eu avanço e empurro o pé no solo para retornar à posição ortostática, eu aplico uma força vertical para voltar à posição ereta. E quando o elástico me traciona para trás, ele está aplicando uma força horizontal. Tá? Então a vertical, quando eu empurro o pé, e a horizontal, quando o elástico me traciona. Isso faz, aqui no stiffer também está conferindo um grau de dificuldade aí maior, atrapalhando, entre aspas, a execução do movimento. E esse tipo de treinamento ele ajuda muito no aspecto, além do fortalecimento, no aspecto sinestésico, porque eu tenho que trabalhar com 2 vetores de força pelo menos, logicamente tem mais um aí que tangencia para manter equilíbrio, mas vamos considerar o horizontal e o vertical estão agindo de uma maneira bastante óbvia nesse exercício, e isso faz com que eu tenha que cuidar, tenha que ter mais coordenação e que tenha também que melhorar a minha percepção de deslocamento. Quando eu faço isso, de uma forma geral, a minha habilidade também melhora junto com a minha capacidade de força, né? Eu estou trabalhando aí somente a potência ou força, eu estou trabalhando também a questão de melhora de coordenação e de eficiência. Muito bem. Dito isso, essas informações devem ser revistas, devem ser aprofundadas, é fundamental que vocês estudem o assunto.
e uma vez estudado, levem-o para a prática. Levem-no para a prática. Eu não tenho muita função, ainda mais profissionais como nós somos de educação física, que eu não consiga tirar um resultado prático daquele conhecimento teórico. Basta eu saber teoria, por exemplo, e eu mesmo não treino. Hoje à tarde eu fiz a minha sessão de corrida, minha parte cardiovascular. Com isso eu quero dizer que só faz sentido se eu estiver utilizando aquela informação que eu tenho. Eu não posso querer aprender somente como uma função profissional. A minha profissão ela tem que melhorar a vida das pessoas e tem que começar pela minha. Já falava Buda, que antes de usar uma faca, afia. Antes de ajudar alguém, ajude a si mesmo. Até porque quem não tem condições de se autossuprir precisa ser ajudado. Você, para poder estar em condições de ajudar, você precisa estar apto. E essa questão é fundamental que a gente faça na prática. Então, utilizem, tragam as dúvidas e vamos conversar em aula. Espero que seja proveitoso e que vocês façam o uso racional dessas informações. Desejo a todos vocês excelentes dias, não um excelente dia, uma excelente vida e ótimas vibrações aí cada vez mais positivas. Até a próxima.